Perfeito. Bom, boa noite, bom dia para quem está vendo a gravação, né? Boa tarde também aí. Mas, gente, hoje é a nossa segunda aula ao vivo aqui do curso. É a nossa última aula ao vivo, um momento bem importante para tirar as dúvidas, né? Entender um pouquinho mais sobre gestão de absenteísmo. Você pode passar uma tela, por favor, Lê? Só trazendo algumas informações sobre o teste, a gente está agora, né, na última semana, para a execução do teste, então a gente tem 20 questões de múltipla escolha ali dentro, é um formulário, é bem simples de fazer. As aulas que, né, o conteúdo é referente ao teste são das aulas 1 até a aula 5, então todas essas aulas, elas contemplam o método RRCC ali, e vocês precisam acertar 70% em até 3 tentativas, então 14 das questões que a gente tem ali. O prazo de entrega é até o dia 8/11, tá? Então, até sábado. E também é o prazo para vocês conseguirem assistir as aulas. Depois disso, a gente não vai mais deixar disponível as aulas, então aproveitem ali para revisar o material se vocês quiserem também, bem importante. Sobre a entrega do certificado, a gente vai entregar o certificado até o dia 14/11. Então, até o dia 14 vocês já vão estar com o certificado em mão aí para poder utilizar ele também. Mas é isso sobre o teste. Se tiver qualquer dúvida também. Alguém tem alguma dúvida do teste? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Acho que tudo bem. Podem ir reagindo com os emojis aqui, quem não quiser, tá? A gente abrir aqui, acho que fica até mais fácil. Boa. Perfeito. Mas também, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no grupo ou no meu privado, estou sempre disponível aqui. Mas acho que é isso. Agora, sua vez aqui de brilhar. Muito obrigado. Obrigada, Iago. Pô, gente, então não percam o prazo ali. Vocês sabem que acho que foi a semana passada, eu estava dando uma aula para o curso de especialização de medicina do trabalho da USP, né? Então, curso de formação de médico do trabalho ali. E foi uma aula um pouco sobre isso, sabe? Sobre campos de atuação, né? Do médico do trabalho e para vocês também, eu acho que assim, é um novo campo de atuação pouco explorado. Poucas pessoas sabem falar com profundidade sobre a gestão de absenteísmo, então acho que assistam os vídeos ali, tentem realmente fazer os testes, também na coisa de, putz, será que eu consolidei as informações básicas? Porque acho que isso a gente não aprende no geral em alguns cursos ali, então uma coisa adicional para vocês, tá bom? Acho que é super válido ali vocês aprenderem a falar essa linguagem da gestão de absenteísmo. Hoje, como nós estamos em um time menor aqui, né, acho que na outra aula a gente tinha bastante gente aqui, eu vou deixar bastante tempo para vocês tirarem as dúvidas de vocês, ou para a gente ter trocas, tá? Que acho que isso é bem possível quando a gente está com times menores aqui. A minha ideia é falar um pouquinho sobre indicadores hoje, porque é uma temática que sempre vem e tem várias perguntas a respeito de indicador. Me ajudem aí quais as perguntas que tem. Algumas perguntas muito frequentes sobre indicadores quais indicadores, Letícia, eu devo começar se eu não tenho nenhum? Essa é uma pergunta super frequente aqui. A outra quais indicadores eu tenho que levar para a minha diretoria? Ou, Letícia, qual indicador que eu posso mostrar um retorno ali financeiro para a minha diretoria para que eu consiga implantar a gestão de absenteísmo? Então, nem sempre é sobre como eu faço essa fórmula, mas talvez seja o que eu preciso logo de começo, o que eu preciso para falar com determinada pessoa, tá? Então, acho que esse é um ponto legal. E aí eu já queria abrir aqui para vocês um pouquinho do que vocês vivem aí no dia a dia. Vocês já têm indicadores? Qual indicador que vocês têm aí na empresa de vocês? Ou, se vocês não estão atuando ainda com isso, quais indicadores vocês viram lá na aula e que vocês acharam essencial? Aí dá para todo mundo responder também. Coloquem aqui no chat, aqui na lateral, ou, claro, podem abrir o microfone aqui para responder, para a gente começar a nossa interação aqui. Oi, Lê, vou começar aqui então, Fabi, tá bom? Tá bom. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Aqui a gente já trabalha com alguns indicadores, né, iniciais, mais avançados, né?
Eu queria até fazer uma troca com você um pouquinho nessa interação. Claro. Eu vi que vocês têm publicado aí no site de vocês até um bench ali com a taxa de absenteísmo, né? Sim, sim. Por áreas, né? Serviços, salários, etc. Essa taxa ali que vocês trazem como bench, Letícia, ela considera ali um bench geral das empresas que vocês atendem, ou somente na parte de absenteísmo justificado, ou ali está englobando tudo que vocês trabalham? Porque pode ter empresas que vocês trabalham só justificado, outras não, né? Então, esse bench está baseado muito em que estatística? Ela está no geral, tá? Então, tanto ali pode ter só absenteísmo de saúde, algumas empresas, pode ter o absenteísmo total, tá bom? Tá, legal. Então, falando um pouquinho, médias. Tá, para comparar um pouquinho com o que a gente tem aqui dentro, não está muito fora também não, né? Sim. Eu acho que a hospitalar, ela vai um pouquinho mais acima, né? Serviço hospitalar, ela está um pouquinho mais acima, 2,32, mais ou menos, mas o restante do serviço, ele está ali dentro do padrão. E aqui a gente tem alguns indicadores básicos, né, que a gente trabalha já há algum tempo, que é a taxa de absenteísmo, a gente tem aí o custo evitado, a gente tem o custo de atestado, a gente tem ranqueamento por CID, né? Então, algumas coisas aí por patologia, então a gente costuma trabalhar já com BI bem atualizado para poder tratar esses dados aí dentro da empresa. Boa. Quem mais, gente? Alguém de vocês aqui tem a taxa de absenteísmo? Ali, ou já trabalhou? Letícia, no local onde eu trabalho, eu faço controle por CID, por quantidade de dias, setor, faço também uma média de alguns médicos, se eu percebo que tem alguma frequência, né, por regiões também, e por função. Legal, você já tem então a segmentação, né? Você vê a taxa geral e aí você vai abrindo então por segmentos. Eu acho que são os segmentos que a Jéssica trouxe que são bastante importantes, né? Então, a segmentação por região, a segmentação ali por filial, né? Algumas têm, a segmentação por função, acho que função ela é muito importante para as realidades, para quando a gestão é feita também pela área de saúde e segurança, né, porque consegue fazer um mapa ali dos riscos, acho que você deve fazer isso, né, Jéssica, também para fazer essa comparação. Ótimo ponto ali. E aí vejam que essa, né, a Fabi também trouxe a questão dos CIDs, né, o top CIDs ali que mais acometem. E o top CIDs, a gente pode fazer de diversas formas, gente. A gente pode fazer aquele grupo de CIDs que tem a maior quantidade de atestados. Então, vamos imaginar o CDM tem maior quantidade. Então, cada atestado, né, que a Jéssica põe o José põe são 2 atestados. Ou você pode fazer a quebra por quantidade de tempo de afastamento. Então, vamos pensar que se a Jéssica põe e o José põe outro, são 2 atestados, mas vamos imaginar que o atestado da Jéssica é de 3 dias e do José de 2. Então, a gente tem 5 dias aí. Então, você pode ver também, porque às vezes o atestado de alguns CIDs, ele tem um tempo de afastamento maior. Vocês concordam ali? Vocês conseguem me dar, por exemplo, um exemplo de um CID que, no geral, tem uma maior quantidade de dias e outro que tem a menor quantidade de dias? Pós-cirúrgico, normalmente, uma quantidade maior. Exato. E às vezes, diarreia, cefaleia. Um diazinho, né? Uma quantidade menor. E o CIDF também, né? A gente tem o CIDF com quantidades maiores, né? Exato. Então, por isso que quem faz segmentação, eu recomendo que faça esse recorte, não só por quantidade de documentos recebidos, mas também por média, né, a quantidade de dias de afastamento ali também pode ser interessante, tá? Alguns podem fazer média também de dias de afastamento, mas são quebras importantes para vocês avaliarem, porque às vezes você pode ter um grupo de CIDs com pouca quantidade de atestado, mas que representa um tempo de afastamento maior, como é o que a Fabi trouxe, o CID-F,
né? Você não tem a mesma quantidade, talvez, que você tem um R da vida, um A da vida, né? Um J da vida, mas ela representa bastante. Então, e os tops, eu digo assim, que a quantidade são esses, né? Pós-cirúrgico, CDF, oncológicos, né? Então, acho que tratamentos ali também você vai ter, e aí você vai segmentar. Talvez os que tenham ali CIDs oncológicos, você só precisa garantir um bom acolhimento se a pessoa está realmente num tratamento adequado, ou se ela está ali realmente, talvez num trabalho que precise de uma adaptação por conta de um risco, pode acontecer, e os outros você tenha ações ali mais específicas. Então, essa segmentação por CID, gente, ela é também bastante comum, e a gente tem um comparativo desse, né, acho que Amanda e Iago, não sei se a gente já divulgou nas nossas... Já divulgou nas nossas redes? Já não sei mais. Ainda não. Não? A gente tem também da mesma forma, Fabi, que a gente tem ali, por exemplo, esses são as indústrias, né? Enfim, a gente também tem os CIDs mais frequentes por ramo de atividade. Então, call center, eu não vou lembrar aqui de cabeça, gente. A gente coloca, acho que os top 5 ali, CIDs, grupos de CID, e aí a gente sucessivamente, a gente pode divulgar aí também um dia para vocês ali, para vocês compararem, tá? Mas seria interessante ler essa comparação para a gente, né, entender um pouquinho também aí esse incremento, né? Exato. Aqui a gente tem M, né? O M pra gente é soberano. Soberano, exato, tá? Então, ótimo ponto, Fabi e Jéssica, que vocês trouxeram, que são esses indicadores. E a taxa de absenteísmo, ela fala muito com essa segmentação. Então, taxa de absenteísmo na regional XPTO, né? Aí, qual que é o ranking dessa? Poxa, eu tenho 10 regionais. Quais são as minhas regionais que têm a maior taxa? Então, você vê a geral, e aí você vai ver ali que às vezes tem uma ou outra regional que você tem que dar foco. Porque eu sempre falo, né, gente, que as nossas áreas são muito enxutas, a gente não consegue sair atacando tudo, né? A gente não tem braço, tem dinheiro para sair atacando tudo. Então, essas segmentações, elas são muito importantes para quem faz gestão de absenteísmo. E aí você escolhe exatamente aquilo onde você quer atacar primeiro. Então, onde você, né, o famoso a regra de Pareto, onde você vai gastar o seu tempo ali para colher 80% do resultado. Então, sempre trabalhar com essas segmentações para vocês irem atacando os grupos ali, atacando, montando as ações e os programas de saúde, eventualmente também, tá? Deixa eu ver aqui o que o José colocou. Alguém de vocês trata o absenteísmo de forma integrada, ocupacional e assistencial? Se sim, a base de dados é quantitativa e qualitativa, quem fornece a operadora ou administradora de benefício de saúde? Qual é a ação tomada após qualificação das informações geradas? Acho que aqui é para o grupo, né, José? Aqui. Sim, o grupo, você, como que a Close quer, se ela faz alguma interface, tem interoperabilidade com as operadoras para enriquecer o trabalho da gestão dos afastamentos. A operadora aqui a gente não tem, tá? Hoje a gente recebe diretamente do colaborador, tá? O que a gente tem é enriquecimento em BIs, então, tipo assim, extrai os dados daqui da Close Care e cruza com os dados, às vezes, de uso, enfim, de frequência para checar essas informações. A outra coisa de correlação que existe com o assistencial é, por exemplo, isso que a Jéssica colocou, não sei se na verdade ela faz isso, mas quando eu busco ali quais são os principais emissores, né, então, poxa, ou é essa clínica ou é esse profissional, ou uma combinação dos dois, e aí eu vejo que aquela média de dias de afastamento desta clínica ou deste profissional está diferente, né, da média ali dos outros, em sistemas, por exemplo, de alta gestão, ou quando você tem uma corretora, aí é possível, né, criar ações específicas para esses grupos de profissionais ou grupos de clínicas. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem ali, tem um cliente aqui que ele tem um sistema de autogestão e ele viu que tinha uma determinada região, um médico que dava 5 dias para a diarreia.
né, assim, na grande maioria dos casos, tá? E aí, poxa, esse dado foi levantado aqui, e aí ele vai lá e realiza uma visita para ver o que está acontecendo. Será, aconteceu, sei lá, um surto ali de alguma coisa, né, bacteriana, enfim, e aí você toma uma ação. Nesse caso não era, acho que era o comportamento de um médico ali, e às vezes o médico ali pode sugerir algum protocolo, e aí pode também depois falar, ó, eu vou passar aqui no ambulatório, no meu ambulatório ocupacional. Então, essas são as interações que a gente tem aqui com mais frequência, tá, que se diria que são mais frequentes entre o assistencial. Quem acaba puxando, acho que é mais a ocupacional mesmo, tá? Então, ela acaba extraindo esses dados e acaba entrando junto ali. E o controle de sinistralidade também, acho que é outro ponto. Então, às vezes, olhar, por exemplo, para gestantes que têm supervisão, ali tem um CID de supervisão, mas que tiveram alguma doença no passado que possa indicar que essa gestação, mesmo que ainda não tenha um CID de gestação de risco, que possa ser uma gestão de risco, e aí você coloca em esteiras de cuidado. As esteiras de cuidados mais comuns são gestantes de risco, patologias osteomusculares, principalmente as de coluna e ombro, e os cuidados de saúde mental. Tá? E as doenças crônicas, hoje um pouco menos, acho que antigamente ela era maior, né, assim, o sistema de captação para jogar nesses programas de qualidade que geralmente as operadoras ou as administradoras, ali, as corretoras têm. Alguém tem mais algum ponto, gente, para contribuir aqui para o José, alguma outra experiência? Oi, Lê, aqui Fabi. Aqui a gente tem um comitê de saúde, José, que funciona aí periodicamente, onde participam tanto o pessoal de saúde, o pessoal do RH, benefícios, né, e as corretoras de assistência médica. Então, a gente tem aqui uma apresentação formalizada já em BI, onde o médico trabalha, né, onde a gente consegue visualizar os defensores, né, logicamente trabalhando alguns planos mais específicos, porque também a gente tem uma gama muito grande de planos de saúde, né, então a gente tem esses dados em BI, a gente consegue, né, fazer uma análise tanto dos dados de assistência médica, como de atestados e afastamentos, né, para poder cruzar e estabelecer organizações internas. Nós temos um comitê interno onde esses dados são discutidos. Ótimo, ótimo. Um ponto. Então, gente, aqui acho que até só para terminar, essas ações são as tomadas depois da qualificação, tá, José? Então, realmente é segmentar e aí fazer as ações. E aí lembrar sempre bastante do método, né? Aquilo que a gente deseja. Então, é redução do custo, são algumas ações específicas, redução do absenteísmo direto, ali são os outros programas conforme. Deixa eu ver, acho que a gente tem até no final aqui da apresentação, acho que a gente tem o método aqui, se eu não me engano. Deixa eu até voltar, que acho que a gente pode. Aqui, ó. Então, acho que esse é o ponto aqui que eu tô falando, né? Como que a gente desdobra essas informações, o que a gente faz com as informações, né? Então, para não ficar aquela gestão de, eu faço o número e eu acho que eu tô fazendo gestão, né? Então, a gente realmente, se você quer reduzir o custo do absenteísmo, né, então aquela questão de aplicar as políticas, isso você vai ter uma redução imediata do custo, isso a gente vê aqui na prática, né, então, quando você tem as políticas bem desenhadas e você começa a aplicar, assim, antes você não fazia nada, você já vai ter uma redução do custo, tá? Depois você vai começar a controlar com o painel ali dos principais indicadores, e aí você vai determinar. A primeira delas é você fazer programas personalizados para redução direta do absenteísmo. Então, programa dos hiperatestadores, né, ou programas de checagem ali, que algumas empresas chamam de homologação de atestados, de avaliação, então, avaliações ocupacionais, onde você pode, então, retornar, né, esse funcionário ali para as atividades. Aqui é direto. Se você ajusta ali o tempo de afastamento, você vai ter uma redução direta ali do absenteísmo e não somente agora do custo do absenteísmo. E depois são os programas mais vinculados ao cuidado, que ele vem muito dessas segmentações que a gente começou a falar.
Então, eu segmento, eu vejo onde eu quero atacar e vou criando. Então, programas de sinistralidade, os programas de esteiras de cuidados, programas de saúde mental, de gestante de risco, aí ele vem nessa última etapa aqui, tá bom? Então, só revisando o que a gente faz depois da qualificação dessas informações, como que se desdobra isso em ações. E nessa segmentação, alguém aplica a jornada do paciente? Como assim a jornada do paciente? Você identificou, né? Você fez a qualificação. Por exemplo, você descobriu lá que tem um paciente crônico. Tá. Então, você já identificou que ele tem uma reincidência de afastamentos decorrentes ou de uma patologia principal ou das comorbidades relativas a essa patologia principal. Por exemplo, um diabético que tem... Descompensado, né? Mais 4 comorbidades aí relacionadas. Sim. Hipertensão, os tradicionais. Então, ele tem... ele, se não tratar, se não cuidar, não colocar dentro de uma linha de cuidado, a reincidência vai continuar. Exato. Então, eu queria saber se alguém tem feito isso, não tem. Aqui, a gente pode abrir aqui para o pessoal, aqui com os clientes aqui, com certeza, tá, José? Acho que essa é a ideia mesmo. Então, esses programas de reincidência, recidivas, são alertas muito comuns aqui dentro da plataforma, e reincidência é sempre um tema que a gente precisa olhar dentro da gestão de absenteísmo, né? Então, quer seja porque a pessoa tem uma doença crônica que está agudizada, ou ela pode estar, de novo, perdida ali na rede e não sabe o que procurar, ou pode ter algum outro motivo também. Nesse caso das doenças crônicas, certamente, existem muitos programas de doenças crônicas, de hipertensão, de diabetes, que realmente é uma esteira de cuidado, que a gente sabe que descontrola, às vezes a pessoa pode ter controlado a vida inteira e aí chega um momento da vida ali que descontrola. A gente precisa colocar se a empresa tem como fazer isso, né? Ou às vezes é até uma recomendação ali numa consulta mesmo, em que o médico vai falar, olha, tá tudo bem, você usava esse medicamento sempre, mas agora você precisa passar num cardio, faz tempo que você não passa, e às vezes essas coisas vão se ajustando. E aí eu não sei se alguém quer comentar aqui um pouquinho de doenças crônicas, se tem mais alguma experiência. Tranquilo? Acho que é isso, tá? Procurem dentro das operadoras de saúde, das corretoras, que às vezes existem programas de qualidade e que às vezes ainda vocês nem sabem, entendeu? E vale a pena aquela cutucada. Olha, eu consigo captar as informações aqui precocemente de quem precisa de cuidado, antes dessas pessoas internarem, gente, porque aqui, ó, o que vocês têm que pensar é que o atestado, ele antecede, às vezes, uma coisa de uma internação. Às vezes a gente só fica querendo usar lá os dados da operadora de internação, certo? Só que internação, se concorda que a pessoa já está numa situação mais grave do que só colocando, por isso que a gente tem que combinar informações. Não adianta a gente falar, só vamos usar do atestado, só vamos usar da internação. Não é, a gente precisa combinar. Mas o do atestado, ele muitas vezes já te dá uma sinalização de que aquela pessoa vai, né, se ela não se cuidar, ela pode ir sinistrar ali de outra forma, tá? Então, combinem os dados, não usem só de internação, não usem só do absenteísmo, mas é muito importante que vocês vejam e coloquem na esteira, assim como os afastamentos previdenciários, né? Então, aqui os atestados, eles vão dando a sinalização para vocês que aquela pessoa vai. Nem todos os afastamentos têm aquela história natural de apresentam de 15 dias, volto no médico e recebo um relatóriozinho de encaminhamento. Quantos casos, aí a gente pode, eu quero ouvir aqui vocês, que não vieram assim. Não é a receitinha de o caminho feliz, né? Parece quando você lê as coisas do INSS, parece tudo, vai acontecer tudo certinho, né? Mas não é. Às vezes você tem que contar os atestados, às vezes tem sobreposição de data dos atestados, e aí às vezes se só contar a quantidade de dias que vem apontado não deu a somatório, porque tinha sobreposição, as coisas não são tão redondinhas assim no universo do afastamento. Então, o atestado ele vai dando
essa sinalização para vocês. Então, algumas empresas aqui, elas colocam os alertas antes, elas não esperam dar 15, elas querem pegar no 12º dia, até para ter espaço para manobrar alguma atitude ali do ponto de vista ocupacional, né? Então, às vezes o médico, ele olha essa pessoa que não está prestes a ir, mas que pode vir porque já está batendo 10, 12 dias. E aí ele consegue dar uma orientação e às vezes até evitar o afastamento. Nem sempre, claro, a gente está falando de medicina, então existem N possibilidades aqui, né? Mas a visão do médico do trabalho ali é muito importante nesses momentos. Vocês vivem isso no dia a dia? Afastamento é sempre um momento delicado, né? Nem tudo sai igualzinho. Alguém quer comentar aqui um pouquinho das experiências? Porque o atestado tem muita entrada, ele é uma área que antecede, né? Letícia, eu vivo isso diariamente. A minha função é fazer análise de prontuário, aprovação de atestados, então, todo atestado que eu recebo, se eu sinto, eu fico sempre atenta aos CIDs, se me vem algum sinal de alerta, eu vou fazer uma investigação nesse prontuário, vou ver quem é esse colaborador, se ele já tem algum incídio, porque, assim, realmente para tentar captar ele antes, chamar para uma homologação ou realmente uma consulta, né? Ver o que a gente consegue auxiliar ele e ajudar de alguma forma, orientar, porque muitas vezes eles não são orientados, né? Exato. E aí tem tudo isso, né? Tem, igual vocês estavam falando sobre até somar a quantidade de dias, correlacionar a CID, né? Aí, para um futuro encaminhamento previdenciário, a gente muitas vezes consegue prevenir isso antes, né? Às vezes, talvez sem manejar, enfim. Na conversa, né, na análise, o médico, ele tem um direcionamento. Mas é muito importante, sim, essa avaliação. Exato. Então, inclusive, numa aula recente também, eu estava falando muito sobre isso, né? Gestão de afastados e gestão de absenteísmo. Como a gente teve um comportamento muito natural de fazer gestão de afastados, e às vezes a gente não faz gestão de absenteísmo, sendo que o gestão de absenteísmo, ele combate ali, ele ajuda a prevenir os afastamentos, então ele antecede, e ele melhora o presenteísmo, né? E às vezes a gente está super adaptado em comprar serviços de gestão de afastados, só que a gente não fecha a porteira, né? A gente fecha a torneira lá que está deixando entrar para o afastados. Então, eu fico sempre correndo ali com a gestão de afastados, olhando, captando, tentando fazer retorno das pessoas que estão afastados, mas deixo o início, que é a gestão de absenteísmo, descoberto. Então, é claro, né, isso pode acontecer, você pode ter entrado na empresa e já era assim, mas acho que é sempre essa visão, né, do processo como um todo ali, do começo ao fim. O afastamento começou com um atestado, né, ou começou com uma sinalização de que as coisas não iam bem, né. Claro, tem afastamento que é no primeiro? Tem, mas a grande maioria não é, gente, no primeiro ali que gera um afastamento, você tem todo um histórico ali dessa pessoa sendo construída, né, com esses dados, enfim, que você vai vendo. Então, é isso, acho que gestão de afastados, acho que essa é uma relação muito, muito legal de você fazer. Você está fazendo gestão de afastados, você está controlando FAP, RAT, aqui está muito voltado para isso, só que quando você faz uma ação, por exemplo, essa que a Jéssica está falando, você também está fazendo, né, o controle do afastado, só que você está evitando essa entrada, né, do pool da população ali, que você vai depois acompanhar na gestão de afastados, tá? Então, esse é um indicador também que algumas empresas aqui, elas levam. Então, quantidade de casos que tinham, né, que poderiam ir para o INSS, porque tinham ali uma somatória, mas que foram evitados. Isso, então, dentro da gestão de absenteísmo, que você está conseguindo olhar antes, você está conseguindo fazer somatória, você está conseguindo fazer a correlação dos CIDs, você está atuando em tudo isso e você está evitando. E esse é um indicador importantíssimo que soma ali, por exemplo, se você tem uma gestão de afastados. Deu para pegar, gente? Eu não sei se esse é um conceito que acho que eu não levei nas aulas aqui, mas que ele é super importante, tá? Deu para captar, né, a relação de um ou outro. Tem que hoje... Acho que é importante... Oh, perdão. Acho que o José começou a colocar. Achou ele? Vai lá, José. Essa questão do afastado, hoje nós estamos na janela importante, né, que é a contestação do FAP.
Exato. Então, quem não tem esse controle do afastamento associado ao absenteísmo, né, as duas coisas andam juntas. Exato. Porque nesse momento aqui é muito mais tranquilo para se fazer aquela análise do relatório, né, e a possível contestação, se houver. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Não estava na sua apresentação, mas ela tem toda a correlação com o que foi dito. Exato, né? Uma coisa continua ali na outra, né? E às vezes a gente não precisa decidir, né? Eu vou contratar gestão de afastado, eu vou fazer com o meu time, enfim, é indiferente. Isso ou aquilo. Porque no final das contas você vai ter que fazer. Talvez você precise dividir em fases. Vou começar por isso e depois vou evoluir para aquilo, né? Porque a gente precisa ter prazo, a gente precisa desenhar processo. Nem todos conseguem, né? Ter por exemplo, uma gestão automatizada e dá para fazer na mão, que eu sempre falo para fazer, mas você precisa construir os processos, né? E aí não acontece do dia para a noite. Mas vai lá, Fabi, você ia complementar também? Não, na verdade, é complementar o que você falou, porque, na verdade, muitas vezes, né, o resultado primeiro para a autodireção, ele vai ver ali no RAT, como a gente fala no FAP, né? Então, olhar primeiro vai ser para afastamento, né? Então, é onde está a ausência de quadro, né, impacto no FAP. Então, eu acho que a grande parte começa olhando para o afastamento e depois, no olhar mais maduro, começa a olhar para o desempenho, né? Exato. É um caminho meio natural, né? Exato, acho que é um caminho natural, e aqui para quem faz gestão de absenteísmo é isso, medir a quantidade de casos que não vão para o afastamento, que tiveram, por exemplo, o alerta ali de previdenciário, né, ativado, e aí quantos você evitou. E aí você tem uma média ali do quanto que você gasta por afastado, é isso que você está evitando também, não só o custo evitado direto, né, na folha de pagamento, mas indiretamente ali com o afastado também. É um ótimo indicador para quem está com um processo mais maduro também, tá? Tem algumas empresas aqui que conseguem já medir isso também, é muito legal, né? Porque aí vai somando. Muito bom, gente. Com relação à taxa de absenteísmo aqui, então, que a gente começou a falar, deixa eu até voltar aqui. Eu não vou passar aqui, porque acho que a gente já discutiu bastante, né, sobre taxa de absenteísmo. Eu vi que todos já tinham passado por essa temática, então a ideia não é ficar falando muito sobre isso. Tendências, tá? Então, acho que só trazer sempre essa recomendação. Tendências são muito importantes quando a gente fala de taxa de absenteísmo, do que só né, avaliar tipo um mês isoladamente. Isso realmente, e comparar o ano a ano, né, então mês com mês, então tipo aqui, ó, outubro de 24 com outubro de 23, tentar deixar, pelo menos na apresentação mensal, um mês a mês ali comparado, que pode trazer um bom insight para vocês também, né, porque é muito difícil comparar julho com janeiro, né, gente, é outro comportamento de doenças, né? E no geral a gente está avaliando o absenteísmo total ou pelo menos o de saúde. Isso certamente, então vocês vão ver esses impactos também para não dar a sensação de que vocês, nossa, subiu, desceu. Então tentem avaliar esse 13 meses num gráfico que fica mais fácil para vocês conversarem ou num comitê ou com as áreas de vocês também, tá bom? Impacto financeiro, acho que aqui a gente já falou também um pouquinho dessa importância. Aqui a gente falou bastante sobre os principais tipos de afastamento, acho que a gente começou aqui a falar, então quais os principais grupos de CID, né, que contribuem, ou doenças que contribuem para o absenteísmo. A duração média das ausências, acho que ela é super importante, no geral é 2 ponto alguma coisinha, né, das empresas, então 2,13 dias por cada documento apresentado, isso pode variar para mais ou para menos, mas no geral a gente tem isso. E as faltas por tipos de documentos, essa é uma quebra também que pode ser importante, né, então declarações de horas, atestados mesmo, declarações de acompanhamento para quem faz, pode ser interessante. Então, a gente tem algumas empresas aqui que, por não controlarem as questões da CCT, disparava ali nas declarações de horas de acompanhamento,
né, médico, às vezes de filho e tal, e aí a gente conseguiu ver que realmente o que estava escrito na CCT não estava sendo aplicado, e aí depois uma discussão ali, um apoio do jurídico também, isso foi implementado ali aos poucos e trazendo então uma redução, né, da taxa de absenteísmo. Tá? Então, aqui por tipo de documento também pode ser bem interessante. Algumas quebras aqui importantes que alguns clientes têm é declarações por terapia, né? Então, por psicólogo, por fisioterapeuta, isso também é cruzado com os dados ali da operadora, né? Então, essas utilizações, então, quantas vezes, né? Tem 60 sessões de fisioterapia, a pessoa já fez um ciclo de 60 sessões de terapia, de fisioterapia 4 vezes. Então, você vê nitidamente que alguma coisa acontece, né? Então, tem alguns indicadores assim, pessoas que fazem muitos ciclos e que realmente não tem resultado. O que está acontecendo, né? Será que é a recomendação? Ou está fazendo num profissional que não está trazendo resultado, principalmente para quem tem muito acometimento, muitos atestados com CID-M, fazer essas quebras com fisioterapeuta pode ser um caminho interessante. Se você está tendo dificuldades de gerenciar o absenteísmo com o CID-M, porque às vezes você já faz uma quebra para ver afastamentos previdenciários, as primeiras coisas, né? Você já faz a quebra por função, porque você já está vendo se essa pessoa tem algum risco atrelado, você já fez 2 segmentações e às vezes você não está conseguindo avançar. E é uma boa oportunidade ver quem tem as terapias ali recomendadas para cada tipo de CID, né? Então, tem algumas que você sabe que, tipo, não está indo, nitidamente você está avançando e não está indo. A outra é questão de terapias, né? Então, de psicólogos também. Então, tem algumas doenças que não dá só para a pessoa fazer a terapia, ali dependendo do CID, da gravidade também, e aí você pode ter uma pessoa que está com uma terapêutica errada, tá? Então, principalmente de físio e de psicólogo, ali vocês podem olhar esses tipos de documentos de declaração de acompanhamento de terapêutica, tá bom? Pode ser um caminho também de vocês encontrarem alguns resultados. Alguém quer colocar algum ponto aqui? Olê, eu pedi um auxílio para você, como você falou no começo, você voltou a falar do CID-M, que a gente aqui é o crítico, né? Enquanto que a gente também não consegue sair muito do lugar. Você falou um pouquinho dessa esteira de cuidado com CID-M. Qual a sua experiência? O que tem mais a experiência sua? Qual a esteira de cuidado? Um pouquinho que funciona melhor? Você falou um pouquinho de ombro e coluna, né? Uhum. Você pode exemplificar mais um pouquinho para a gente? Sim, com certeza. Acho que a primeira é a da saúde ocupacional, tá? Que eu acho que, assim, essa é a principal, porque é, né, a área ali que está atrelada. Então, acho que olhar bastante o mapa do risco com o cruzamento desses colaboradores, né? Então, tanto riscos e tempo de casa. Então, essas são as 2 coisas que a gente olha muito aqui. Então, tem empresa que, era no modelo tem muitas pessoas já idosas, né, porque era uma empresa estatal, então não tinha questão da demissão, tal, então você já via realmente com pessoas com muito, muito tempo de casa, que tinham trabalhos ali, né, em condições que hoje talvez não tivesse tanto risco assim, mas já teve muito no passado. Então, o mapa ali das funções e com os riscos, ela é essencial, e tempo, né, tempo de atuação ali. E às vezes, áreas onde você tem um turnover alto de mão de obra, mas que as pessoas estão sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, construção, estão sempre fazendo, podem mudar, mas elas estão com um risco, tem pouco tempo de casa, mas elas estão muito tempo. Manutenção, as questões de limpeza, né? Então, poxa, só está mudando de contrato, de empresa, mas a pessoa está fazendo isso há muito tempo. E aí aqui é saúde ocupacional pura, né, gente? Com os desafios que a área tem, que acho que a gente poderia falar enormemente aqui quando a gente encontra isso, as dificuldades que a gente tem, tá? As outras coisas é de colocar realmente na esteira ali de cuidado. Então,
As principais que eu vejo aqui é de coluna, tá? Então, coluna eu vejo funcionar bem. Então, a esteira de cuidar no programa de qualidade que a pessoa tem aqui de coluna, ela coloca ali na esteira e vai acompanhando ali com a qualidade porque coluna tem muita indicação, não errado, eu não posso falar assim, né, gente, mas tem muito médico indicando de forma desnecessária, acho que isso também não é criticando, mas a gente sabe que acontece, basta a gente olhar. Então, tem muito diagnóstico equivocado, muitas dificuldades de definição, protusão, hérnia. Então, assim, estágios, né? De como que essa clareza também sobre a questão da coluna, sobre a questão do tratamento conservador, o quanto que isso gera. Então, é um tema que não basta ter só o diagnóstico, né? E eu acho que muitas vezes a gente tratou a coluna, tipo, dou o diagnóstico, faço aqui um exame de imagem, a pessoa fica rotulada com aquilo para sempre, e aí você não consegue trabalhar com esse paciente, tá? Então, coluna eu tenho visto bastante funcionar, tá, Fabi? E aí, assim, o cruzamento de novo com as terapêuticas. Então, muita utilização de muita fisioterapia que não traz resultado. Então, claro, depende da sua estrutura, mas tem algumas empresas trazendo o seu fisioterapeuta para dentro para recomendar uma fisioterapia correta e voltada para aquilo que, inclusive, o fisioterapeuta sabe que tem dentro da realidade da empresa. E não ficar fazendo aquelas coisas genéricas. Vou contratar um fisioterapeuta aqui para fazer alongamento. Tá tudo certo, tem que fazer também. Mas se é um físio que está dentro da sua realidade, tem a questão da área ocupacional, ajuda muito mais, tá? Do que, às vezes, às vezes você vê umas sessões de fisioterapia, né, gente? A pessoa vai lá, faz 2 alongamentos, tem 20 pessoas na sala, tipo... não vai, entendeu? A pessoa só tá indo lá para falar que tá fazendo mesmo. Infelizmente, isso acontece, tá bom? Então, isso é um movimento do físio para dentro, psicólogo para dentro também, que tenha mais a pegada do trabalho, né? Que saiba como que é o risco, que saiba ali dos riscos ocupacionais, também tem funcionado. Eu sei que depende de dinheiro, tá, gente? Mas aí eu tenho que compartilhar realidades distintas aqui para vocês também. E aí acho que a ideia é lutar, né? Lutar como sem dúvida. A gente que está na área de saúde ocupacional sabe que essa é a nossa constante. É um passinho de cada vez, né, Lê? E quando você fala, é interessante quando você fala da idade, é uma coisa que a gente também traz para a gente, né? A gente envolve também no nosso indicador, a gente tem muita idade, né? E nós temos muito público de mulheres e mais idosas, né? Então, já tem muito problema osteomuscular, né? Joelho, ombro, coluna, enfim. Exato. E aí fica poli, né? Porque aí não é só o ombro, aí é joelho. Aí tem as questões de obesidade também, quadril, joelho. Então, assim, é uma somatória, né? E aí tem acidente também, né? Porque eu falo, quando a gente tem uma ocorrência, um evento com esse tipo de colaboradora, né? Eu costumo falar, né? É a pessoa que cai e fica, não é que cai e levanta, né? Então, aí o afastamento é maior, né? Então, tem toda uma história aí, né? Mas obrigada pela compartilhar. E essas coisas de osteomuscular, gente, tem algumas realidades que são muito distintas, né? Então, por exemplo, em empresa que tem população masculina muito jovem, pode ter muito problema osteomuscular por conta de moto e por conta de futebol, ou coisas assim, tá? Então, essa é uma realidade também. Então, tem que sempre ficar atento para os afastamentos ali, para nexo causal para esses tipos de coisa também, tá? Então, dependendo da faixa etária, tem. Futebolzinho no final de semana pode causar muitos CIDs ali, né? Que, tipo assim, no começo, primeiro até vem um trauma, mas depois vem dor, ou vem alguma outra coisa, lesão, enfim. Pode aparecer aí também na realidade de vocês, tá? Com relação ao CID-M. Mas é um desafio, né? CID-M, CID-F, acho que são os frequentes aqui, né? Esse ano a gente falou muito sobre CID-F, mas não foi porque reduziu o CID-M, não. E, tipo, aumentou, o CID-M tá ali ainda, continua ali,
e a gente tem mais as coisas do CDF, né? E às vezes um leva o outro, né? Tipo, as pessoas com dor muito crônica, às vezes podem acabar desenvolvendo algum quadro também de CDF, né? Eu costumo falar, porque a gente tem visto muita questão aí do psico, né? E a gente olha aí um pouquinho dos estudos que estão sendo feitos, que fala que até 2030 os EPs vão superar o M, né? Aqui acho difícil. É muito difícil passar o M aqui. Exato. Acho que assim, eu acho difícil também, pelos avanços, né, assim, de solução que a gente hoje tem para CDM, me parece que não tem tanta inovação, né? Eu acho que assim, a gente falou muito de CDF, você tem uma NR agora que, né, traz até para os gestores um pouco dessa responsabilidade. O M a gente não vê tanto esses movimentos, né? Eles estão mais na área de saúde e segurança mesmo. Eles ficaram ainda mais confinados ali, sabe? Não dividimos tantas responsabilidades, acho que fica muito para a área de saúde e segurança ali, resolver. Né? É isso. E quando a gente fala de serviço, você tem cenários que não tá na sua mão, né? Tudo, assim, porque você atende um dia de um jeito, outro dia de outro, para lidar com essas diferenças, é muito mais fácil uma fábrica, né? Porque lá você sabe o que você compra, você sabe os materiais, você não tem tantas mudanças, assim, de layout. Mas para funcionários que ficam em locais diferentes, contratos diferentes, é um desafio 10 vezes, não sei nem se é 10 vezes, mas é muito maior. Os desafios da área de saúde. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Muito difícil controlar tantas variáveis. Sem dúvida. Muito bom. Gente, e aí aqui, acho que a última coisa que eu queria mostrar aqui para você, já que a gente já passou o método, é realmente para vocês não esquecerem, tá? Não errem nisso. Tenham objetivos claros do que vocês precisam. Não criem um dash de indicadores gigantesco só para falar que tem. Né? Acho que eu bati muito nessa tecla com vocês ali. Tenham, então, que dentro do objetivo do ano, qual que é a minha meta? Depois que eu tenho a minha meta, é a redução do custo de absenteísmo. Qual que vai ser meu indicador? Eu tenho que ter, então, lá no meu indicador, o custo do absenteísmo mensal, certo? E aí, quais as ações que eu vou fazer para isso? E qual que é a minha meta? Então, eu quero reduzir em 20% o custo do absenteísmo mensal no ano de 2026. Se vocês não têm essa clareza, né, os combinados não ficam claros, vai parecer sempre que você está devendo ali na sua gestão de absenteísmo. E tenham essa clareza com a diretoria de vocês, com as outras áreas, para que vocês possam ter essa linguagem única e clara, numérica, e ali alinhada com os objetivos da empresa. No geral, é custo de absenteísmo. Depois vai muito para reduzir a taxa de absenteísmo, né, geral ali, que são coisas distintas, né, uma coisa é redução do custo, outra coisa é redução da taxa de absenteísmo, e aí depois, um pouquinho mais para frente, talvez reduzir a taxa de absenteísmo das doenças de saúde mental, das doenças de osteomuscular, e aí você vai poder ter mais alguns indicadores também. Então, vamos pensar, se você tem que reduzir o absenteísmo por doenças osteomusculares, você tem que ter a sua taxa geral de absenteísmo, você tem que ter a taxa de absenteísmo por doenças osteomusculares mensal. E aí você vai acompanhando a tendência, tá? E aí, qual que é a meta? Eu quero passar de X% para Y%, ou eu quero reduzir a taxa média do ano em X%. Ter essa clareza, aí você vai conseguir avaliar os resultados. Não meçam coisas por medir só para ter um monte de indicador que não leva a nada. Se você não sabe o que você está perguntando, você não vai coletar a sua resposta, tá? E a gente não pode ir só na vaidade de ter um monte de coisa, porque a gente quer melhorar a vida dos trabalhadores, a gente quer que as pessoas tenham, que elas não precisem faltar, né? Eu sempre falo aqui que, na verdade, essa questão do absenteísmo, ela não é um número, né? Ela indica muito o que tá, não é a falta, não é sobre a falta do funcionário o absenteísmo, mas é o que está faltando dentro de uma empresa para que ele não falte. Então, a gente não achar que absenteísmo é um número qualquer ali, porque isso qualquer
Qualquer coisa a gente pode achar. A gente está falando sobre absenteísmo, por que o funcionário se ausenta, né? O que está faltando? Está faltando a sua gestão, está faltando a segmentação para você ter clareza onde você vai colocar o cuidado, onde você acha soluções para mais esteiras de cuidado, onde você cria o seu comitê de saúde, onde você busca stakeholders ali que você tem dentro do custo do orçamento que você tem para buscar as melhorias. Não desistam dessas coisas. Eu acho que quem está na área de saúde e segurança já aprendeu isso, né? Que não dá para desistir. Acho que a gente está sempre uma constante luta aqui, provando o nosso protagonismo, provando o valor e lutando muito pela área, né? E a gestão de absenteísmo está estreitamente relacionada com a área de saúde e segurança, tá bom? Não desistam e tenham essa clareza de que a gente precisa sempre modular a linguagem. Uma coisa quando eu estou falando com o médico do trabalho, que ele tem que fazer uma avaliação. Outra coisa quando eu estou falando com a diretoria, estou falando do número. Vocês têm que ser versáteis ali para poder adaptar a linguagem de vocês, quem é um gestor de absenteísmo, tá bom? É isso, ser profissional hoje em dia é saber adaptar a linguagem mesmo para as nossas necessidades, para a gente lutar e a gente conseguir ali o cuidado que a gente precisa, tá? Fechado? Eu gostei muito das trocas, viu, gente? Fiquei bastante feliz aqui, vou deixar para vocês fazerem algumas últimas perguntas. Ah, não, eu tinha que colocar mais um slide aqui, enquanto vocês, se vocês tiverem algum ponto. Eu vou deixar aqui, gente, um QR Code para vocês entrarem lá no meu LinkedIn, para vocês acompanharem. Eu sempre libero bastante conteúdo lá para vocês. E a gente vai ter também, no Close Experts, a gente vai ter aí o Iago pode até falar quando que ficou, mas a gente vai ter um bem legal ainda esse ano, que é sobre programação, né, da sua gestão de absenteísmo para 2026, a gente vai mostrar um passo a passo ali, como você faz uma programação. Esse eu acho que é super complementar a essa temática aqui, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Daí o Iago pode colocar aqui também mais alguns detalhes. Fechado? Querem colocar algum ponto sobre o curso também? Fiquem à vontade, já que hoje é essa nossa última aula. Letícia, eu queria agradecer pela oportunidade, pelos ensinamentos, muito complementar com a área que eu trabalho, muito eu vi e até compartilhei com colegas alguns pontos de melhoria que eu vi e questões de aperfeiçoar processos mesmo internos, sabe? Então, parece que aquela visão que eu tinha, assim, deu uma ampliada e queria só agradecer pela oportunidade mesmo. Que bom, é bem isso mesmo, né? Talvez você já faça, mas sempre dá a melhoria contínua, né, Jéssica? De todo mundo que faz processo tem que estar sempre de olho em boas práticas para a gente ir melhorando, né? Excelente ponto. Beleza. Obrigado por dispor do seu tempo, né, e compartilhar seu conhecimento conosco aí. Que isso. Gente, fiquem com o meu contato lá no LinkedIn, me acionem por lá. Poxa, tô pensando em colocar esse indicador a mais. Lê, tô pensando nisso, o que você acha? Acho que antes de tudo, é aquilo que eu falei no comecinho, né, me ajudem a quebrar o ciclo das pessoas acharem que gestão de absenteísmo é cortar o atestado, é penalizar o funcionário. Me ajudem nessa trajetória ali de mudar a percepção das pessoas sobre a gestão de absenteísmo, porque é sobre cuidado, né? Já passamos daquela fase ali, mas infelizmente tem gente que ainda acha que é isso, né? Então, conto muito com a ajuda de vocês para divulgar isso também aí no dia a dia. Muito obrigada, viu? Iago, você quer colocar algum ponto? Nós que agradecemos. Só relembrar do nosso teste final, então, pessoal, dia 8 se encerra, então não se esqueçam disso. A Ale falou sobre o nosso próximo Close Expert também, então fiquem atentos ao nosso LinkedIn, se vocês quiserem seguir, lá da Close Care. Lá a gente vai soltar as divulgações dos nossos eventos. Então, nesse final do ano tem bastante conteúdo bacana que a gente está preparando para vocês, que vai ajudar muito para o ano que vem, né? Para a gente conseguir, de fato, construir uma estratégia que faça sentido para o ano que vem e cada vez seja, de fato, mais estratégica e que foque no cuidado dos nossos colaboradores para que a gente consiga reduzir o absenteísmo.
Mas agradeço muito pela presença de todo mundo aqui, agradeço pelo engajamento também, acho que foi uma troca muito bacana que a gente conseguiu ter aqui. Agradeço pela participação ao longo do curso inteiro e qualquer dúvida, questão, me coloco à disposição 100%. Então, vocês têm o meu contato lá no grupo ou também pelo e-mail. Fiquem à vontade para me mandar qualquer coisa que vou ser muito feliz em ajudar vocês no que eu puder. Mas eu acho que é isso. Agradeço muito pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.